Irmãos, vamos ver aqui a diferença entre a lei e a graça. A lei foi dada para um povo que antes foi escolhido de Deus. Era o povo predestinado à salvação, que primeiramente foi chamado de judeus, né? E também é conhecido como o povo de Israel, nação de Israel, né? De qual veio Cristo, da mesma nação que veio Cristo. Por isso que Cristo entregou primeiramente para eles, né? Porque Cristo veio a parte carnal, que é Cristo, ele veio da raiz de Davi, né? Da raiz de Jessé. E a diferença é a seguinte, porque não era para os gentios essas leis, era para aquele povo escolhido. O gentio não era para o escolhido de Deus, o gentio era para ser destruído. Naquela época, Deus mandou matar a maioria dos gentios que estavam no caminho além do Jordão. Bom, aqui diz, chama-se a lei, velhice da letra. E a lei de Cristo, que é a graça, chama novidade de espírito, uma nova vida em Cristo. Aqui diz, aqui as escrituras dizem que a lei mata, e Cristo diz, vivifica, Cristo vivifica. Aqui diz, a lei é carnal, e a lei de Cristo é para uma vida espiritual. É um homem que nasce de novo com uma vida espiritual. Aqui diz, a lei me fez conhecer o pecado. E aqui diz, a graça, Cristo nos livrou do pecado. O mandamento da lei é santo, justo e bom. E também é espiritual. Aqui diz, também é espiritual. Mas só que, logo que era bom, se tornou sem morte. Porque não era espiritual e sim carnal aquele povo que vivia sob essa lei. Eles não queriam ser um homem espiritual, queriam ser um carnal. Então a lei, que era justa e boa, não servia para eles porque ele não conseguia cumprir aquilo ali, porque aquilo era para um homem espiritual, embora que na carne. E é o seguinte, a lei pela carne não habita bem algum, também diz a Bíblia. E a lei em Cristo já habita os preciosos dons do Espírito, né? O homem é capaz de fazer boas obras com a lei de Cristo, mas na lei antiga ele só fazia más obras. Vamos continuando, né? Ó, vivendo pela carne, o querer que está em mim, mas não posso fazer o bem. Ó, quem vivia na carne, que era pela lei, tinha o querer nele de fazer o bem, mas não podia, porque era carnal, não era espiritual. Ó, vivendo pelo Espírito de Cristo, nos conciliou, e as obras justificam para o bem. Viu aí? A justiça da lei é morte, diz a Bíblia. E a lei de Cristo nos resgatou do pecado e desta morte, pois cumpriu a lei com a sua morte. Não podemos agradar a Deus se estamos na carne, viu? Se a lei é carnal, não vamos agradar a Deus se estamos na carne. Ó, é impossível pela lei fazer o bem, pela enfermidade da carne. Guardando a lei de Moisés, está sem Cristo, porque ainda estáis na carne. Viu? Quem quer guardar a lei de Moisés, ainda é carnal. E sendo carnal, não tem Cristo, porque ainda estáis carnais. E ainda estão com o espírito de escravidão, diz a Bíblia. Morto para a lei e para a carne. Espírito de Cristo habita em nós, o Espírito de Cristo. Então estamos mortos para a lei e para a carne. Irmãos, é só isso por enquanto, viu, irmão? Se você ler bem com atenção, toda a lei que foi dada aos judeus, o gentio hoje em dia quer resgatar isso. Se Deus condenava aquela turma toda que era judeu, condenava porque eles não queriam ver a coisa certa da lei, que era a paz, o amor, a bondade. Aí eles só queriam os rudimentos da carne. E Deus condenava eles, a sua própria nação, que dirá o gentio, que quer resgatar uma coisa que já foi extinta, que nem a circuncisão, que para obedecer a lei tem que circuncidar. E o povo nem sabe o que é a lei e quer obedecer a lei, porque
quer obedecer o sábado, o dízimo, tudo que faz parte da lei, se eles nem circuncidados são. Para começar aí, já está o erro deles. Se ele fosse menos circuncidado, para querer resgatar uma lei que já foi extinta por Cristo, que foi pregada, que tem centenas de passagens na Bíblia dizendo isso, mas o homem carnal jamais vai enxergar isso, porque isto foi dito e aceito para os homens espirituais.